Oh, glória! Agora sim, que maravilha! Já cumprimentei vocês com boa noite, a paz do Senhor. Estou muito feliz de poder estar ministrando neste dia. E eu confesso que eu preciso, pastor, me segurar. Que eu já estou assim com um nó aqui na garganta, que meu Deus. A palavra mãe é muito forte. E quando o Senhor me convidou, eu não hesitei. Mas me traz uma responsabilidade muito grande, né? Então eu espero que Jesus fale com você e que você se sinta abraçado por Ele. Hoje eu estarei ministrando aqui. Quem não é mãe, aí às vezes você fala, eu vim para o culto, mas um culto só de mães, eu não sei nem por que eu vim. Mas tem pai que é mãe. Os pais, eles fazem um papel importante na vida dos filhos, e tem pai que realmente veste a camisa de pai. E são tão importantes. E se tem alguém aqui que não é mãe, você é filho. Você tem uma mãe. Então eu quero pregar para você hoje. Antes de começar a ministração, Felipe, eu dei trabalho para o Felipe, né? Falei, hoje eu vou te dar trabalho. Eu nunca dou, sempre é o pastor. Eu quero ler uma história para você, muito bonita. Preste bem atenção nas letras. E se você quiser acompanhar aqui também no telão, tá bom? Eu vou começar. O presente de 18 anos. Desde pequeno, Gabriel era um menino especial. Não apenas por sua doçura e inteligência, mas também por carregar um coração frágil. Diagnosticado com uma doença cardíaca rara, ainda bebê, ele cresceu cercado de cuidados, exames e a constante sombra de que seu tempo poderia ser limitado. A cada aniversário, sua mãe, Helena, sorria com lágrima nos olhos, grata por mais um ano ao lado do filho. Mas também sentia o peso do tempo, da incerteza. Os médicos eram claros. Gabriel precisaria de um transplante de coração para viver além da juventude. Gabriel, a cada aniversário, perguntava à sua mãe: Mãe, o que a senhora vai me dar quando eu completar 18 anos? Quem nunca fez essa pergunta para a mãe? Quem nunca perguntou: Mãe, quando eu completar 18 anos, a senhora vai me dar um celular? Quando eu completar 18 anos, será que eu posso ganhar um carro? Será que eu posso ganhar um computador? Não é assim? Helena, sempre com um sorriso no rosto, somente o abraçava bem forte quando ele assim perguntava. Helena criava o seu filho sozinha, desde que ele nasceu. Carregava em silêncio uma decisão há muitos anos. Ela havia feito exames, mantinha tudo em sigilo com os médicos e esperava o momento certo. E então o grande dia chegou. Gabriel completou 18 anos. Apesar da fraqueza física, seus olhos brilhavam com a esperança de um futuro. Naquela manhã, Helena lhe entregou uma carta. Meu filho, sei que sempre me perguntou por que eu chorava todos os dias do seu aniversário. Era de alegria, sim, mas também de medo. Hoje quero te dar o maior presente que uma mãe pode oferecer: a chance de continuar vivendo. O meu coração é teu. Literalmente confiei nos médicos, no tempo e em Deus. Agora eu confio em você para continuar. Te amo para além da vida. Na sala da cirurgia, Helena entregou seu coração e com ele o seu amor eterno. Gabriel sobreviveu e carrega dentro do peito o coração que o gerou e o criou, e o que o mesmo ausente ainda pulsa por ele. É só uma reflexão, uma história do quanto uma mãe ama o seu filho. E sem hesitar, obviamente, todas as mães que estão aqui, eu digo por mim, mas acredito que por todas, quantas vezes nós queremos trocar de lugar com os nossos filhos? Quantas vezes nós vemos o nosso filho doente, com uma dor de cabeça forte, ou uma tristeza muito grande, e nós falamos: ai, como eu queria trocar de lugar. Como eu queria que ele não sentisse essa dor, como eu queria que ele não passasse por isso.
Como eu queria estar no lugar dele. Quem nunca fez isso? Que mãe que nunca fez isso? Que mãe que nunca viu o filho no hospital, internado, e falou, eu podia estar ali, eu aguento. Mesmo cansada, nós fazemos isso. E quando eu pensei, falei, Senhor, qual mãe? Que palavra eu trago para hoje? Que palavra eu levo para quem vai estar lá? Eu poderia pregar sobre tantas mães, mas Jesus me direcionou a falar da mãe dele. Abra a Bíblia em Lucas, capítulo 1 e versículo de número 30. Lucas, capítulo 1 e versículo 30. Aleluia. Diz assim: não tenha... Lucas, quantos achou? Amém. Lucas capítulo 1, versículo 30. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. Ele porá o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, parente, terá um filho na velhice. Aquele que diziam ser estéril, já está em seu 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Aleluia. Amado e bendito Espírito Santo, Senhor, assim como todas as vezes ao anunciar a tua palavra, Senhor, eu não estou anulando a oração do pastor, mas eu estou apenas em mais um momento falando contigo, para que o Espírito Santo, enquanto eu estiver falando, ele venha tocar em cada coração. E não me deixe, Jesus, por nenhum segundo, porque se o Senhor não estiver aqui comigo, Senhor, não sai palavras da minha boca. Se o Senhor não falar através de mim, Jesus, eu não consigo. Jesus, fala com a tua igreja. Toca em cada coração nessa noite. Assim eu oro, Pai, e te agradeço. Amém. Aleluia. Dá uma salva de palmas, Senhor Jesus, porque Ele merece. Ele merece. Ele é lindo, maravilhoso, cheiroso. Oh, glória. Quando eu pensei em ministrar sobre histórias de mães, como eu estava dizendo a vocês, me passou pela cabeça algumas mães. Cheguei até a pensar, pensei em ministrar sobre Ana, né, Dani? Aí ontem teve um encontro lindo aqui de mulheres, tarde delas. A Dani trouxe uma palavra, uma ministração sobre Ana. E eu falei, a palavra do Senhor, ela se renova. Mas eu vou ministrar então sobre Maria. Na verdade, poderia ministrar sobre Débora, Sara, tantas outras mulheres, né? Tantas e tantas outras mulheres. Mas eu parei para analisar um pouquinho mais, assim como por várias vezes, quando nós pegamos pensando na história de Jesus, né? Como foi que Jesus veio ao mundo? Automaticamente nós pensamos em Maria. Que história! Uma simples mulher, uma simples moça, com um simples sonho. Os sonhos dela eram normal, sonhos de casar, de ter uma família, de viver uma vida normal. Mas de repente, um anjo apareceu e mudou a história dela. No de repente,
Algo incrível, inacreditável, jamais visto aconteceu. O Senhor Deus olhou do céu e achou graça em Maria. E algo que me toca é uma curiosidade muito grande. Que Deus olhou do céu e Ele escolheu uma mulher virgem, uma mulher simples, para ser a mãe do seu filho, para trazer o Salvador para esse mundo. Por que Deus não escolheu de uma família forte, de nome? Por que Deus não escolheu alguém de respeito, sabe? Jesus poderia ter nascido em tantos outros lugares, que o seu nome teria peso, mas não. Deus resolve escolher Maria. De repente a rotina dessa mulher, ela é completamente mudada. De repente a rotina desta jovem mulher é virada de ponta cabeça. Porque quando o anjo chega e diz a ela: olha, você vai carregar no teu ventre o Filho de Deus, a maior promessa do mundo. Se nós como mães recebemos a notícia da gestação, gente, quando a gente descobre que a gente está grávida, meu Deus, meu Deus, quando eu descobri que eu estava grávida, eu não sei, assim, um misto de emoções que me deu, que não me batia a realidade. Eu, no primeiro momento, eu não acreditava que aquilo era verdade. Quantas aqui pode ter passado pela mesma coisa? E por mais que seja planejado, a notícia de uma gravidez, ela nos impacta. Porque já não é mais só nós. Não é mais só o seu corpo. Não é mais só a sua vida. Você vai gerar alguém dentro de você. E como mães e como mulheres acostumadas a nos cobrar sempre, sempre estamos nos cobrando. E quando vem a notícia da gravidez, nós já pensamos: meu Deus, como será? Será que eu vou ser capaz? Será que eu vou conseguir comer as coisas que precisa comer? Será que eu vou conseguir deixar de tomar Coca-Cola? Será que eu vou conseguir parar de comer lanche? E bate tantas dúvidas, é assim ou não é? Será que você pode interagir comigo? Fala sério, como a gente se cobra? Como a gente se coloca em um lugar de cobrança, onde nós somos cobrados a partir do primeiro segundo. Eu preciso correr para fazer um exame, porque se eu estiver realmente grávida e fizer um exame de sangue e der positivo, eu preciso mudar toda a minha vida. Ai, meu Deus, é a roupa, eu vou mudar a roupa. Eu preciso de uma leg, uma calça que não me aperta. Eu preciso de vitaminas, eu preciso de ferro. É assim. E nos baseamos em cobranças. E agora eu imagino Maria recebendo essa notícia, que dentro do ventre dela estaria Jesus. Será que você consegue viajar comigo? Será que você consegue imaginar você carregando o Salvador do mundo, alguém que viria para mudar o mundo? Porque existe um mundo antes de Jesus e um depois de Jesus. E ela carregaria consigo este homem. Imagina o susto, imagina a insegurança, o medo que essa mulher sentiu, gente. Medo do quê, pastora? Medo do julgamento. Como é que ela iria falar para José: estou grávida, mas o filho não é seu, mas me ajuda, fica comigo. O medo dos dedos apontando, o risco que essa mulher correu de ser apedrejada. Não é julgada, apedrejada. E mesmo com medo, ela disse: eu sou tua serva, ó Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Mesmo ela sentindo medo, ela se colocou em uma posição de dizer: Senhor, eu sou tua serva.
Eu nasci, eu estou aqui para servir o Senhor. E se coube a mim, se o Senhor olhou para essa terra e coube a mim carregar o teu filho, eu carregarei. E a incerteza de uma mãe, ela é tão grande. E Maria nos ensina que a maternidade muitas das vezes já começa com medo. Nós já começamos com medo, com perguntas sem respostas. Mas devemos crer que Deus sempre está no controle. E que se Ele te deu, se Ele te prometeu, Ele te entregou, Ele está no controle. O medo vem, porque quando nós entendemos que seremos mães, nós temos o dever de ensinar, corrigir, amar, cuidar, ouvir, disciplinar, proteger, orientar, orar, ser exemplo, estabelecer limites, incentivar, consolar, acompanhar o crescimento, ensinar os valores da fé. Quem é que fica tranquilo diante de tanta responsabilidade? E é por isso que às vezes somos meia doida. Porque essas crianças, elas têm o poder de nos fazer sentir a pessoa mais incrível do mundo. Porque quando descobrimos a gestação, nós passamos a amar de uma maneira incondicional. Passamos a ter um sentimento que a gente era desconhecido. Porque quando temos um filho, nós entendemos que o maior amor está ali, porque somos capazes de dar a nossa vida por ele. Somos capazes de fazer como a história que eu ilustrei para vocês, doar o coração. E como é que uma mulher lida com todos esses sentimentos? É entendendo que Jesus é a base de tudo. É entendendo que se Deus Ele te deu, se Deus Ele te chamou para algo, Ele confiou em você. Ele confiou em você. Ele entregou em suas mãos. Então confia no Senhor. Fale como Maria: Senhor, eu sou tua serva, eu sou teu servo, faça em mim a tua vontade, faça aquilo que o Senhor planejou. Eu tenho um costume de orar e eu falo: Senhor, conecte o meu pensamento ao teu pensamento e o meu coração ao teu coração. Eu preciso viver os teus planos e não os meus, que os meus sonhos, Pai, sejam anulados para que eu viva os teus sonhos e os teus planos para a minha vida. Devemos viver na dependência de Jesus, na dependência do Espírito Santo. E eu olho para Maria e eu começo a imaginar como é para ela criar Jesus. Se nós criamos os nossos filhos, você também é filho, você sabe o trabalho que você deu para tua mãe. Você lembra, né? Você deve lembrar. Às vezes eu finjo que eu esqueço que eu também não vou entregar todo o ouro para meus filhos, né? Mas a gente sabe que a gente subia num telhado, a gente subia num pé de manga alto e caía, machucava o joelho e escondia de mãe, escondia de pai. Se você não tem filho, você lembra do trabalho que você deu. Eu vou falar até baixo, porque as crianças estão lá atrás, né? Mas a gente tem o hábito de falar: eu não dava esse trabalho para minha mãe, não. Né, meu amor? Às vezes ele fala, meu bem, sua mãe que diga, né? Mas assim, a gente lembrando, né, da nossa infância, gente, como nós corríamos e caíamos e se machucava e dávamos trabalho. Imagina o coração da nossa mãe, o tempo todo apertado, né? O tempo todo corrigindo, o tempo todo cobrando, o tempo todo ensinando. E meu Deus, que loucura, né? E hoje nós cobramos tanto dos nossos filhos, tanto, que nós esquecemos muitas das vezes de aplaudir e só cobramos. Ontem, no encontro de mulheres, na tarde delas, nós comentávamos como é fácil para nós criticar. Nós estamos hábitos o tempo todo a criticar. Você já percebeu?
Nós estamos prontos para criticar uma mensagem, pronto para criticar o irmão, a roupa da irmã, a roupa do irmão, a maquiagem, o calçado, a unha, qualquer coisa, a vida. Nós estamos aptos a criticar o tempo todo. Mas é difícil estarmos aptos a elogiar. E ontem nós, mulheres, tivemos um momento de uma olhar para a outra e elogiar. É gostoso. É muito bom. Será que você consegue puxar na sua mente qual foi a última vez que você olhou para o teu filho e elogiou ele? Será que você consegue puxar quando foi que você falou: nossa, filho, você é demais, você é muito fera? Hoje é um dia para refletirmos. Será que nós temos dado orgulho para nossa mãe? Será que nós nos lembramos apenas no dia de hoje, que é dia das mães, que é um dia especial? Será que nós temos dado orgulho para ela? Então hoje nós nos colocamos no lugar de mães e no lugar de filhos. Uma noite de reflexão. Em Lucas capítulo 2, versículo 41. Se você quiser acompanhar. Eu vejo Maria, alguém como nós. Uma mulher simples como nós. Assim como eu e como você. Que tentamos ser super-heroínas, né? Nós tentamos o tempo todo ser forte. Nós tentamos o tempo todo estar certa. Nós tentamos o tempo todo carregar todo mundo. Até porque para nos desligar é difícil. Como é que você desliga? Não tem como. Você acaba de sentar no sofá, de repente alguém: mãe! Ô, gente, é só comigo que acontece um negócio desse? Porque assim, eu sento no sofá, parece, eu falo para ele: tem um despertador aqui. Porque é o único momento em que eu consigo sentar, alguém grita: mãe, tô com fome. Mãe, onde está minha roupa? Mãe. Aí eu olho para ele e falo assim: mas passaram em cima do pai. Seu pai estava lá, meu amor, do seu lado. Mas eles vêm para a mãe. E por que será? Né, meu filho? Que orgulho de você aí, viu? Você tá lindão, igual o pai fala. E é verdade, nós somos tão importantes na vida. Não, pai, não que vocês não sejam, tá? Vocês têm um lado muito importante na vida dos filhos. Mas nós somos tão importantes para eles que parece que o respirar dele é nós. Eles chegam da escola querendo contar tudo. E muitas das vezes sua cabeça está 1 milhão. E eles estão falando e você precisa parar e falar: meu Deus, deixa eu ouvir, deixa eu entender o que é tanta notícia, tanta informação. Mas entenda, porque às vezes é algo tão pequeno para você, mas para ele é o acontecimento do dia. E ele queria contar para você, né? Esses dias eu tive um momento com meu filho na cozinha. Não sei se ele vai lembrar. Como que foi, filho? Eu estava mexendo, acho que na frigideira. Aí espirrou óleo em mim. E na hora ele chegou. Ele falou: mãe, desculpa. Eu falei: mas você não fez nada. Eu que estava mexendo. Não, é que a senhora fica nervosa quando eu me assusto, né? Aí eu falei assim: uai, filho. Eu falei: filho, a mãe faz isso com você? Ele: faz, mãe. Quando a senhora se assusta, dá alguma coisa errada, a senhora olha pro lado, assim, meio que a culpa foi nossa. E eu falei: filho, te incomoda isso? A mãe precisa mudar. Você precisa falar para a mãe, porque não é certo. A culpa não é de vocês. Se eu me queimei, eu me machuquei, a culpa é minha. Não foi, filho? Então, assim, nós precisamos dialogar. Nós não apenas colocamos um filho no mundo. Nós estamos ali do lado dele o tempo todo, ensinando. Porque isso que eu fiz com ele, isso que você faz com a sua filha, com o seu filho, ele vai fazer com os filhos dele. Ele vai passar para os amigos, ele vai passar para outras pessoas. Quando eu olho para Maria, eu vejo alguém tão igual a nós, que em Lucas capítulo 2, versículo 41, diz assim, ó: todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem,
Caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Se até a mãe de Jesus ficou aflita, minha irmã, o que é nós? A Bíblia fala que Maria ficou procurando por Jesus por 3 dias. E eles ficaram aflitos, procurando Jesus, indo de um lugar para o outro, indo na casa de parentes, na casa de amigos, procurando Jesus. Ou seja, ela passou pelas mesmas aflições que eu e você passa. Somos humanas. Precisamos parar de nos colocar em um lugar onde não podemos errar. Precisamos parar de nos cobrar tanto, porque eu me cobro tanto, até mesmo quando meu filho pega uma gripe. Eu falo, eu vi ele sem chinelo, eu vi ele sem meia, por que eu não fui lá e corri na hora? Né, meu bem? Eu me cobro muito. E nós nos cobramos muito o tempo todo. O tempo todo. É o que eu falei. A maternidade, ela é linda, ela é maravilhosa. É algo incrível, é a melhor coisa da nossa vida. Mas com ela traz um peso de uma cobrança da população, das pessoas. Ah, você está grávida. As pessoas te olham e dizem, ah, você está fazendo academia. As pessoas olham e dizem, nossa, você está se exercitando, colocando em risco a vida do teu filho. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Aí você não faz academia, você fica em casa. Nossa, você não faz nenhuma caminhada, não faz exercício. Seu filho vai nascer obeso. E tá lá. Ô, gente, é uma cobrança o tempo todo. Se você não dá doce para a criança, nossa, mas que mãe ruim, que criança que não come doce. Se você dá doce, de repente você é uma mãe ruim. Eu não entendo, porque nós somos tão cobradas. Nós não pedimos para ser cobradas. Entendem? A gente não pediu para ser tão cobrada. Jesus nos abençoa e nos dá um filho, e com ela uma grande responsabilidade. Então olha com um pouquinho mais de carinho para tua mãe. Você que a tem. E tem irmãs aqui hoje que assumiram o papel de mães. Tem pais que assumiram o papel de mães. E tem filhos aqui. Olha com carinho para tua mãe. Entenda que as cobranças dela é para o teu crescimento. E entenda que a partir do momento que ela entendeu que ela seria tua mãe, a mente dela não para de funcionar em prol a você. Quantas mães que está aqui que quando o filho sai de perto, vai para a escola, automaticamente vai para algum lugar. O filho saiu, você fala, vai com Deus, filho. Quando ele vira, você fala, Jesus, cuida dele, Pai. Jesus coloca os seus anjos, guarda, livra, protege. Jesus guarda o coração dele. Nós fazemos uma oração imensa. Por quê? Porque saiu debaixo das nossas asas, pastor. E nós sentimos um medo, de repente, de atravessar a rua. O Adri tem 14 anos, até hoje. Eu falo, filho, olha bem, olha direito, olha para a esquerda. Não precisa ter pressa, não olha, né? Ele fala, mãe, eu sou grande. E quando eu me cobro tanto, eu vejo que Maria, que era mãe de Jesus, era igual a mim. Humana. Cheia de incertezas. O sentimento que toda mãe carrega. Fala comigo, exaustão. Física, emocional, mental. O cansaço de estar sempre disponível. Você já percebeu que nós não paramos mesmo quando estamos doentes? Mesmo quando estamos doentes, tá com febre, tá lá lavando, limpando, organizando, arrumando bolsa, mandando para a escola, trabalhando, a gente não para. A gente não consegue parar. Mesmo hoje aconteceu algo incrível. Inacreditável. Você nem vai saber, né? Eu não fiz almoço. Eu falei, dia das mães. Eu não vou fazer, ué. Oxe. E você acredita que eu nem me preocupei em comprar nada? Eu olhei pro mais velho, ali pro grandão, e falei assim, ó. Seguinte, se virem.
procure alguma coisa para nós comer, para a gente comer. Aí eu só tava ouvindo assim, eu vou pegar não sei o que no iFood. Falei, nossa, ninguém foi pra cozinha. Ninguém foi pra cozinha. Mas assim, meu bem, você tava trabalhando. Mas assim, eu deixei eles e foi muito difícil pra mim, porque eu gosto muito de mesa posta. Eu gosto muito desses dias, então foi muito difícil pra mim, você sabe, abrir mão disso. Mas eu tive que deixar. E aí, de repente, chegou, né? Sei lá de onde, veio da China. Chegou muito tarde. E veio aquelas marmitas e eu falei, qual o preço disso? Ele falou, eu falei, meu Deus, isso eu tinha no armário. Eu tinha ali dentro, né? Tão caro. Mas assim, como é difícil pra gente se desligar. E às vezes é necessário. Você não precisa abraçar todo mundo o tempo todo. Você não precisa carregar tudo nas suas costas o tempo todo. Pessoas te cobrando vai ter o tempo todo. Sempre vai ter essa cobrança. A partir do momento que você carrega alguém aqui dentro, que você está girando alguém, você vai sentir tudo isso. Um amor incondicional. Amor incondicional. Você nunca vai amar ninguém como você ama teu filho. Quando ele nasce, você descobre um amor que você nunca sentiu. Eu disse para o meu filho isso e eu disse, filho, você precisa, como ele é mais velho, eu falei, filho, você precisa ensinar a mãe a ser mãe. Você é meu primeiro filho, eu não tive outro. Então, quando a mãe errar, você fala com a mãe, você tem liberdade, fala comigo. Eu não tive um curso, eu não tive uma aula. Eu preciso aprender a ser mãe. O segundo veio, né? A gente já sabe um pouquinho mais. Mas o primeiro, ele sofre um pouquinho. A gente precisa treinar a nossa paciência, nosso equilíbrio e tudo mais. Mas mães, elas sentem ansiedade. Ansiedade. Porque queremos fazer tudo ao mesmo tempo. Nos preocupamos com amanhã. Preocupamos como vai ser daqui 5 anos. Com a faculdade. Como vai ser. Em que escola vão estar. Em qual trabalho eles vão estar. A cabeça de uma mãe não para de funcionar o tempo todo. Você entende isso? Será que você vai conseguir olhar para tua mãe com um pouquinho mais de carinho? Olhar para ela e agradecer, mãe, obrigado. Mãe, obrigado pelas coisas que eu nem me lembro. Obrigado pelos puxões de orelha, obrigado pelas brigas e obrigado por estar comigo o tempo todo. Como eu queria estar com a minha mãe. Como o pastor disse, são 700 quilômetros. E ela me mandou uma mensagem hoje, ela, filha, a mãe não está com você, mas no coração a mãe está. E eu sei como doeu para ela aquilo. Como não é fácil. E mãe carrega a gratidão. A gratidão porque nós enxergamos cada sorriso. Às vezes eu me pego assim, deslumbrada por detalhes que eles fazem. E nós somos muito detalhistas quando se trata dos nossos filhos, né? Nós logo batemos o olho e vemos se está bem, se não está. Se está mentindo, se está falando a verdade. O Adri olhou para mim e falou, mãe, como que a senhora faz para saber esse negócio? Se estou mentindo ou não. Eu falei, sensor de mãe. Sensor de mãe não falha. E não falha. Nós carregamos tanto sentimento dentro de nós. E a maior dela é a autocobrança. A cobrança de sempre estar bem. Nós não nos permitimos estar mal. Não nos permitimos sentir canseira. Não nos permitimos deitar numa tarde de chuva e apenas curtir a chuva caindo. A gente não se permite. Estamos o tempo todo preocupada. O tempo todo querendo viver em prol à casa, ao marido, ao filho. Tem mães que trabalham fora e é ainda mais árduo. Eu sempre trabalhei fora e estou só nesse período em casa, né, meu bem? Mas é muito difícil, porque a gente queria estar com o nosso filho, a gente queria estar ensinando, educando, e a gente precisa deixar com outras pessoas. E como é árduo, como é difícil ser mãe. Não é só esse mundo de maravilhas que todos pintam. Como eu disse, é um amor incondicional. Mas é difícil. Quantas mães estão aqui e concordam? Se você não concorda, eu preciso até sentar com você e entender um pouquinho mais o que é que você faz, viu? Para poder entender. E quando eu olho para Maria, eu vejo que ela carregou a maior promessa dentro do seu ventre e passou pela maior dor já vista nessa humanidade.
Quando eu olho para Maria e eu me pego em João capítulo 3 e capítulo 19, versículo 25. Diz assim, eu vou ler só essa parte para você. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe. Nenhuma mãe deveria passar por isso. Nenhuma mãe deveria ver o seu filho sofrendo assim. Nenhuma mãe deveria passar por isso, gente. Quando eu olho para Maria, o que é essa mulher andando, seguindo teu filho, sendo chicoteado, cuspido? O que é para o coração dessa mãe ver o seu filho sendo crucificado? Você acha que o coração de Maria, por ser humana, quantas vezes não deve ter pensado: não, filho, você não pode viver isso, estão te machucando. Mas o que ela entendia era que Jesus, que Deus estava no controle. E o tema da nossa mensagem é esse: filhos entregues, destino selado. Maria entendia que o seu filho Jesus estava entregue nas mãos do Pai Todo-Poderoso. Maria entendia que Jesus era uma promessa, que Jesus era um enviado, o próprio Filho de Deus, que veio para salvar, que veio para libertar, que veio para mudar uma nação. E você acha que o coração dessa mãe não se perturbou? Você acha mesmo que o coração dessa mãe não sangrou? Eu confesso para você que quando eu penso, quanto mais eu penso, mais eu entendo a grandeza do coração dessa mulher. A entrega da confiança, pastor. Que confiança foi essa em Deus Pai? Que confiança foi essa que ela teve em Deus Pai? Em saber que Deus estava no controle de tudo. E eu quero dizer para você mais uma vez: Deus está no controle de tudo. Não importa qual é a situação, não importa como é que está. Pastor, o médico já disse que não tem mais jeito. O médico disse que não tem mais solução. A polícia disse que não tem mais o que fazer. Ninguém consegue controlar, está perdido, está nas drogas. Ei, confia. Ei, Maria, confia em Deus Pai. Ele te entregou, confia em Deus Pai. Segue o caminho da cruz. Olhe para as feridas, olhe para o sangue, mas não se esqueça que Deus Pai está no controle. Não se esqueça que existe um Deus que está no controle. Rabachora manai, aleluia. E quando eu olho para Maria, vendo o seu filho sendo machucado, carregando aquela cruz tão pesada, aqueles espinhos entrando em sua cabeça, aquele chicote batendo e arrancando um pedaço da sua carne. Imagina essa mãe assistindo isso. Eu tenho certeza que dentro do coração de Maria ela dizia: troca de lugar comigo. Deixa eu lá um pouco, deixa eu limpar ele. Deixa eu levar água para ele. Ei, Jesus, Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. Não importa como é que está. Olha para o teu irmão do seu lado e diga: não importa como você está agora. Não importa como é que você deixou a tua casa. Não importa onde o teu filho está agora. Você queria que ele estivesse aqui e ele não está. Não importa onde ele esteja, Deus ainda está no controle. Olhe para a cruz, olhe para Jesus e entenda que Deus Pai tem uma promessa. Aleluia.
Será que você pode glorificar o nome do Senhor Jesus onde você está e dizer: Pai, eu confio em Ti, eu creio em Ti, eu confio em Ti, Jesus. Será que você consegue entender nessa noite que é uma mensagem simples, mas que com ela traz: será que eu estou sendo uma mãe que entende que eu tenho os meus limites? Será que eu estou entendendo que Deus me deu a dádiva de ser mãe e que eu preciso ensinar, eu preciso amar, eu preciso disciplinar, eu preciso orar, eu preciso ensinar o caminho da fé? Eu sei que é tanto preciso, mas Jesus está no controle. Deus está no controle de tudo. Amém? Glória a Deus. E o que mais importante nós temos hoje não é o que nós falamos para os nossos filhos, é quem nós somos. Porque falar, todo mundo fala. Aconselhar, todo mundo aconselha. Mas eles vão ser o que você passa para eles, e não o que você fala. Eles vão seguir os seus passos. Existem raramente uns ou outros que não seguem os passos do Pai, os exemplos. Mas a maioria, eles vai seguir aquilo que você é. E erramos e pecamos quando corrigimos os nossos filhos e diz: não xinga. Que palavra feia, não faz isso, não faz aquilo. E de repente nós não somos exemplos, xingamos e alteramos e olhamos nosso filho e queremos que eles façam diferente. A pergunta é: que tipo de mãe você tem sido? A pergunta é: que tipo de pai você tem sido? Será que você tem sido exemplo ou você tem só cobrado? Será que nós realmente conseguimos ser exemplo para os nossos filhos? É tão difícil, né? Porque hoje o tempo, ele está pouco. Nós corremos contra o tempo para dar conta da casa, para dar conta do trabalho. Os pais que aqui estão, o quanto vocês trabalham, o quanto vocês lutam para trazer sustento para casa, para trazer o sustento para os filhos. Eu gostaria de finalizar aqui com mais 2 minutos. Eu vou ler algo para vocês, muito interessante, mais uma história, mas só para ficar na reflexão, tá bom? Diz assim: um menino de 7 anos observava seu pai chegar na tarde do trabalho todos os dias, cansado, muitas vezes mal-humorado. Mal havia tempo para brincar, conversar ou até mesmo para um beijo de boa noite. Um dia o menino criou coragem e perguntou: pai, quanto você ganha por hora? O pai, surpreso e um pouco irritado com a pergunta, respondeu com frieza: isso não é da sua conta, menino. Mas o menino insistiu: por favor, só me diz quanto você ganha por hora. O pai suspirou e disse: eu ganho R$50 por hora. O menino abaixou a cabeça, pensou por um momento e disse: você pode me emprestar R$25? O pai ficou ainda mais irritado: está querendo dinheiro para comprar besteira? Vá para o seu quarto. Mais tarde, mais calmo, o pai pensou melhor sobre o que o filho havia perguntado. Talvez ele estivesse precisando de algo importante. Arrependido, foi até o quarto do filho e entregou R$25. Preste atenção. O menino sorriu, correu até a gaveta, pegou algumas moedinhas amassadas e completou o valor exato de R$50. E em seguida entregou tudo ao seu pai e disse: papai, agora eu posso comprar 1 hora do seu tempo? Você pode vir mais cedo amanhã e jantar comigo? O pai sentiu um nó na garganta, as lágrimas escorreram e ele o abraçou, o filho, com força e disse: eu estarei com você. Só uma reflexão. Será que nós temos doado nosso tempo para aquilo que realmente importa? Será que nós temos doado nosso tempo para simplesmente sentar no sofá e conversar com o nosso filho?
Será que nós temos doado o nosso tempo, 1 hora do seu dia, para ouvir como é que está a vida dela, a vida dele? Será que nós emprestamos o nosso ombro para o nosso filho, para a nossa filha, já que você empresta o seu ombro para tantas pessoas que vêm reclamar da vida? Quantas vezes eu me pego fazendo isso? Eu falo, eu escuto tantas pessoas, eu escuto tanta gente. E às vezes quando meu filho vem falar, eu falo, ai, peraí filho, depois, peraí que eu estou com a cabeça cheia. E nós fazemos tudo errado. E criamos crianças inseguras que não podem falar dos seus sentimentos, porque os pais não têm tempo para ouvi-las. Simplesmente estamos invertendo os valores, priorizando o que não deveria ser prioridade, deixando para segundo plano o que deveria ser prioridade. Que essa noite você entenda que uma família constituída por Deus, que nessa noite você entenda que os seus filhos que são dados por Deus, a sua casa foi dada por Deus. Jesus tem um plano na tua casa, tem um plano na tua vida, mas você precisa seguir as regras básicas, que é dar amor, atenção, carinho, respeito à tua família, aos teus filhos. E eu finalizo essa mensagem hoje dizendo para você, vamos olhar com carinho para as nossas crianças, vamos abraçar de verdade, vamos olhar para elas de verdade. Solta um pouquinho isso aqui, ó, que tem tomado tanto do nosso tempo. Muitas das vezes deixamos de conversar com nossos filhos e dialogar para olharmos para essa tela e responder pessoas que nem conhecemos, orar por pessoas que nem conhecemos, enquanto o nosso filho está precisando de oração. Talvez a noite de hoje seja apenas um despertar para a nossa vida. Será que você pode se colocar de pé? E essa mensagem ela é englobada aos papais, às mamães, porque essa missão não cabe só à mãe. Não pode. Olhe para sua esposa, olhe para sua mãe com mais amor, porque é muita cobrança sobre ela. É muita cobrança. Eu gostaria que você escolhesse uma mãe e você orasse por ela nessa noite. Que você escolhesse ela onde você está. Lembre da sua mãe, da sua sogra, e ore comigo. Amado Jesus, Pai, neste local, Senhor, se reúnem mulheres e mães, talvez cansadas, exaustas, cobradas por tudo e por todos, Jesus. Pai, em nosso meio há pais que estão cansados, há famílias que estão cansadas. Jesus, eu peço a Ti, Senhor, que a Tua bondade de Espírito, Senhor, alcance a cada um neste momento. Que a bondade do Teu Espírito Santo abrace a cada mulher nessa noite, abrace a cada mãe nessa noite, abrace a cada pai nessa noite, Jesus. Fortaleça esse coração, fortaleça essa família, fortaleça esse filho. Ah, Jesus, Tu és o nosso alicerce. Deus, eu sei que o Senhor tem um plano para as nossas vidas. Fortaleça este coração, Jesus, que entrou aqui hoje cansado, entrou debilitado. Traga o renovo, Senhor, a esta casa. Traga o renovo para essa mãe. Traga o renovo, Senhor, para essa família. Em nome de Jesus de Nazaré. Nós oramos, ó Pai, e buscamos força de Ti, Jesus. Assim eu oro, Papai, e Te agradeço. E eu quero aqui deixar o meu feliz Dia das Mães para você.